Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Essência do Negócio Podcast, podcast sobre business aqui da nossa cidade de Avaré e toda a região. Hoje nós vamos conversar com a Carol Vilela no 15º episódio. Vocês fiquem ligadinhos e acompanhem. Seja muito bem-vinda, Carol. Hoje eu recebo aqui a Carolina Vilela Camargo da Silva. Carolina é contadora, empresária e vai dividir um pouquinho com a gente aqui sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, a sua empresa. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Josi. Obrigada a você, a toda a equipe da Interativa, pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos. E, Carol, estou muito feliz de te receber aqui. Conheço um pouquinho da sua história, eu sei que é muito importante para que as pessoas vejam mesmo quem é a Carol, a empresária por trás, né, de todo aquele trajeto que a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês. E fala pra gente, Carol, como que foi, né, esse seu início de trajetória, de carreira profissional? Você estava lá no ensino médio e ou desde sempre já pensou em ser contadora? Como que foi? Bom, eu comecei minha trajetória profissional muito cedo, Josi. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu era babá do primeiro filho da Tatiana Capesse, do Bruno. Eu estudava de manhã e à tarde eu era babá do Bruno. E aí, convivendo com a Tatiana, ela teve esse insight de dizer para mim que eu era uma pessoa muito inteligente e que ela queria que eu trabalhasse com ela no escritório. E aí, logo que eu completei 16 anos, já na sequência do meu aniversário, ela me levou para trabalhar com ela na empresa, na Construtora Atlântica, e registrou minha carteira. E com 16 anos eu comecei oficialmente ali na área administrativa. Que lindo. Eu trabalhei na empresa por 14 anos. Nossa! Ali eu passei por todos os setores na parte administrativa. E no final eu cheguei na parte de departamento pessoal. Então, eu já tinha passado por licitação, já tinha passado pelo financeiro, já tinha passado pela contabilidade, mas a minha última etapa na empresa foi no departamento pessoal, onde eu era coordenadora. E durante esses 14 anos ali na área administrativa, eu tive vivências inspiradoras, né? Foram muitos desafios. A empresa é uma grande empregadora aqui da região, então tinha um número grande de funcionários que eu coordenava, e ali eu fui aprendendo e tomando gosto. E foi ali também que eu cursei a faculdade de contabilidade, por influência deles, né? Teve uma faculdade aqui em Avaré, que estava oferecendo bolsas de estudo, através de um programa do governo, e eu me inscrevi nessa faculdade, acabei cursando ali contabilidade na antiga faca, e quando eu me formei em 2015, eu decidi abrir o escritório, porque nessa época eu já tinha os meus filhos pequenos, né, e eu precisava ter um pouquinho ali de liberdade de horário, que a minha função no CLT não me permitia. Então eu decidi empreender na contabilidade. Então, já no início então, se formou e já abriu o seu escritório. Isso, eu me formei, já na sequência, já abri o escritório, comecei numa salinha pequena, ali perto da onde a Completa está hoje, onde eu fiquei por 2 anos, e aí depois a gente mudou para esse prédio maior, e já estamos ali há 8 anos. E o que você viu dentro da contabilidade? Foi se despertar, assim, foi no departamento pessoal? Foi no departamento pessoal, por isso que eu falo que assim, a minha especialidade na contabilidade é a trabalhista, porque é a minha área de essência, de formação como pessoa, né, como profissional. Então eu sempre tive ali uma ligação muito forte com o RH, com a parte jurídica, então fez toda a diferença para mim escolher a contabilidade. Eu vim pelo departamento pessoal, não pela contabilidade em si. Entendi. E, Carol, quando você abriu ali, né, esse primeiro escritório, como que foi para você, assim, pensar em clientes, né? Porque é muito diferente do que a gente vivencia estando na posição CLT para depois virar empreendedora, empresária. Como que foi aí para você? Ai, Josi, foi um desafio enorme, porque
assim, na faculdade ninguém te ensina a empreender. Ensina a parte técnica, né? Mas o empreender, não. E eu passei, assim, por um desafio muito grande, porque a minha primeira cliente foi a Ana Modelista. Ela fez o meu vestido de formatura e foi a minha primeira cliente. Legal. Mas na época também a Ana estava começando, era uma empresa pequena, né? E chegou num momento ali, com 2 meses mais ou menos de abertura do escritório, que eu me desesperei. Porque não vinha ninguém, eu andava a rua entregando cartão, mas era um desafio, porque recém-formada, as pessoas ainda não davam tanta credibilidade. Então, assim, eu passei por um episódio de desespero. E eu me lembro que um dia, eu abaixei a porta do escritório e fui entregar currículo nas empresas. Eu falei, olha, eu vou voltar para o CLT, porque o escritório não é para mim. E o primeiro lugar onde eu bati para entregar o currículo, por coincidência, eu fui contratada, que é na empresa Cartaplast. Sim. Eu cheguei lá para entregar o currículo, e aí a pessoa já me chamou lá para dentro, já viu ali minha experiência, eles tinham uma vaga e eu fui contratada. E aí, assim, foi uma outra grande virada na minha vida, porque o pessoal da Cartaplast entendeu também que eu não tinha mais perfil para CLT. E eles estavam com alguns projetos em andamento e tudo mais, então eles me deram a oportunidade. Olha, você volta para o escritório seu e faz esse trabalho para nós de lá. E aí foi desse primeiro trabalho ali para a Cartaplast que as coisas começaram a ir tomando forma. E aí, aos poucos foram vindo os clientes, um vai indicando o outro, aí você já começa a ter uma bagagem maior, um tempo maior de experiência, e as coisas começaram a acontecer. Certo. E como que foi, assim, para você dividir, né? Agora falando um pouquinho sobre a empreendedora e a mãe, como a maternidade é um desafio, e para quem empreende também, como que foi esse desafio para você? Ainda é um desafio, viu, Josi? Porque assim, eu fui mãe muito jovem, eu sou mãe de 4 filhos, e quando eu comecei na faculdade de contabilidade, no mesmo ano eu engravidei da minha filha, da Maria Luísa. Então eu sempre precisei coordenar os meus projetos profissionais com a maternidade. Porque eu fui mãe muito jovem, eu comecei a estudar já mãe de 4 filhos, com eles todos pequenos, então eu tinha que fazer o equilíbrio ali entre as duas situações. Sim. E graças a Deus eu sempre tive uma família muito parceira. O meu marido é uma pessoa assim excelente, que abraça todos os meus projetos e me dá um super apoio. Então, através disso eu consegui equilibrar, sempre contando com a ajuda, com o apoio da família. Eu sempre tive uma rede de apoio muito forte, com a minha mãe, com as minhas irmãs e com o meu esposo. Então eu acabei conseguindo equilibrar. É um desafio, essa rede de apoio faz toda a diferença, né? Faz. E teve algum momento assim, né, principalmente nesse início, que você precisou tomar essa primeira decisão assim, mais difícil, que aí te trouxe essa virada de chave dentro da sua empresa? Teve algum momento assim? Eu já passei por várias viradas de chave, viu, Josi? Foram vários momentos, assim, porque a contabilidade é muito dinâmica. E muitas coisas foram acontecendo ao longo desses 10 anos em que eu estou na contabilidade, né? Principalmente em relação a mudanças jurídicas, mudanças administrativas, mudanças tributárias. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando. E eu, como gosto muito da parte de RH, né, eu estou sempre ali buscando casar a contabilidade com o RH. Então, a gente está sempre se reinventando, sempre virando a chave e tentando ajustar. Estudando, você estuda? Não, estudar é o básico. É fundamental. Não tem como, né, Carol? Não tem como. Eu acho que em qualquer área que a pessoa queira ser uma boa profissional, ela precisa ter sempre uma disposição para estudar. Porque o mercado é muito dinâmico, as coisas acontecem e evoluem muito rapidamente. Então, se você não buscar qualificação, você fica para trás. Sim. E fala pra gente, você começou com o escritório de contabilidade e depois somou junto à agência. Como que foi, né? Como que é a sua empresa, né, completa hoje?
Isso, eu comecei com a contabilidade, né, fazendo escrituração para micro e pequenas empresas, fazendo abertura, encerramento CNPJ, aquele serviço de contabilidade essencial. Mas sempre a área trabalhista ali se destacando. E na época, uns 8 anos atrás, mais ou menos, existiam algumas empresas aqui em Avaré que trabalhavam através de cadastro. A gente fazia um cadastro e indicava os profissionais para as empresas. E como eu sempre tive a mão muito boa para contratar, Que bom. eu decidi colocar esse serviço como um adicional para a contabilidade. E foi dando super certo. Até que chegou um ponto em que eu já precisei dividir mesmo as duas empresas, os dois serviços, porque inicialmente era para um serviço agregar no outro. Ah, tá. Mas as coisas tomaram um caminho diferente e eu consegui separar as duas áreas. Mas eu decidi por conta mesmo dessa experiência na área trabalhista, por gostar de estar envolvida ali com a mão de obra e tudo mais. E dentro da agência, né? Então você tem a contabilidade e a agência. Dentro da agência, como que é esse processo? A gente já falando sobre mercado de trabalho e as dificuldades, né? Que a gente sabe que os empresários reclamam, questão de localizar essa mão de obra. Como que é essa questão da agência? Hoje a Completa RH, ela atua como prestadora de serviço de cessão de mão de obra, não Certo. mais como uma empresa de recrutamento e seleção em si. A gente faz também o serviço de recrutamento, mas o nosso forte é ceder mão de obra especialmente para o setor rural. Por quê? A dificuldade de encontrar mão de obra é fato, ela existe. Só que muitas empresas estão buscando alternativas para suprir essa dificuldade. E eu identifiquei que uma das alternativas é contar com essa mão de obra terceirizada. Então, para o setor rural, a gente oferece mão de obra de apoio. Então, por exemplo, para empresas que precisam fazer colheita, serviços gerais, não só o recrutamento e seleção em si, mas Tá. também fornecer uma mão de obra que é própria da Completa RH. Então, assim, por exemplo, você vai precisar de um trabalho pontual, né, safra, enfim. Aí a empresa te contrata para localizar esses profissionais por um período. Isso, É nesse exatamente. sentido. Mas não só para encontrar, hoje é um serviço mais até de gerenciamento. É encontrar e gerenciar essa equipe dentro da empresa que precisa do serviço. Legal, bastante trabalho, né, Carol? Bastante trabalho. E fala assim, dentro desses anos, né, teve algum momento que você estava ali e você pensou em desistir? Bom, no começo eu já pensei logo, né? Já logo no começo eu pensei em desistir. Mas depois eu acho que não. Eu sou uma pessoa que eu entendi que nem sempre são flores, a gente tem, né, os momentos de plantio, os momentos de colheita. Então, depois que eu passei a entender essa dinâmica, eu fiquei muito mais confortável com a minha posição de empreendedora. De saber que, assim, tem dias que a gente se estressa, fica nervosa, acha que não vai dar tudo certo, mas tem dias que compensam isso, então eu não me vejo mais em outra posição que não empreendendo. Entendi. E você teve algum momento, assim, que você imaginou, dentro desses anos, quando você começou, que você iria chegar onde você está hoje? Teve alguma Josi, eu nunca imaginei. E você sabe que assim, ó, mesmo como contadora, eu cometi o erro que eu vejo que muitos empreendedores cometem, que é não ter planejamento. Então eu fiquei ali pelo menos os 9 primeiros anos de escritório, fazendo o que aparecia de serviço, vivendo ali por indicação, o dia a dia em si, sem uma perspectiva muito grande. Até porque o mercado era muito dinâmico e a gente não entendia muito bem o que ia acontecer depois. Veio pandemia, que deu uma mexida ali internamente. Então, eu não tinha um planejamento, sabe? Para o futuro. Então, aonde eu chegasse, estava bom. Hoje eu consigo olhar para frente, entender para onde eu quero ir. E aí, quando eu tenho oportunidades, por exemplo, como hoje, de estar aqui, eu falo, nossa, que legal. Que legal, eu queria estar lá, entendeu?
Mas Sim. por muitos anos eu não tive essa expectativa de aonde eu ia chegar, sabe, para eu poder comemorar que eu cheguei lá. Sim, sim. Hoje eu já consigo ter esse pé no chão e falar: "Nossa, hoje eu tô lá com a Josi no podcast", Que bom. e tá sendo muito legal isso. E esse planejamento, né, que você, eh, e depois começou a idealizar, o que que você acha que o empreendedor precisa, né, o que que ele precisa ter para ascender? Porque todo empreendedor, né, que realmente deseja crescer, precisa pensar nessa recorrência, né, o que que eu posso fazer? Então, assim, vamos imaginar que quem está nos ouvindo, nos assistindo, possa aí pegar algumas dicas com você, a partir desse insight que você teve, né, de não fazer mais só o básico, mas pensar sim no futuro da sua empresa. Então, o que que você acha que o empreendedor precisa pensar? Bom, eu acho que primeiro a pessoa precisa ter um porquê. Eu decidi empreender pela minha família, e eu decidi planejar depois pela minha família. Porque uma das viradas de chave que eu tive, Josi, foi quando um dos meus filhos precisou da minha ajuda financeira e eu pude ajudar. Olha. Aquilo, me despertou, sabe, de falar assim: "Eu preciso trabalhar mais do que só para pagar as contas e sobreviver ali ao mês. Eu preciso trabalhar um pouco mais, mas não por mim, por eles". Então eu acho que todo mundo que empreende precisa entender para quem é, porque não é para gente. Ou é para a família, ou é para servir o cliente. Então, depois que entende para quem você empreende, já fica mais fácil. E aí, quando você entende que não é para você, que é pelo outro, e principalmente quando é pela família, aquilo te dá uma motivação, que é uma energia imensa. Porque quando é só pra gente, parece que é raso. Mas quando é pelo filho, pela família, quando você percebe a diferença que você faz na vida do seu cliente, você fala assim: "Poxa, vale a pena". Então a primeira coisa é entender o porquê, depois se qualificar. E se qualificar não é só a parte técnica, né, porque empreender é muito mais do que você saber fazer ali a execução do seu trabalho tecnicamente. Aí você precisa buscar qualificações, desde a parte financeira, a parte digital, que hoje é muito forte, a parte estratégica, são várias, né, vertentes que o empreendedor precisa suprir, que a gente fala que o empreendedor é ele por si, né, o eu keep. Então É. ele tem que qualificar essa eu keep dentro ali da cabeça dele em todas as áreas, financeira, estratégica, digital, marketing e buscar qualificação. Infelizmente eu vejo aquilo que a gente comentou no começo sobre estudar, né. É. O empreendedor, muitas pessoas estão batendo cabeça só trabalhando, trabalhando, só vendendo, vendendo e esquece um pouquinho dessa parte que é importante, que é se qualificar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né. E Carol, dentro desse dia a dia, né, até do seu dia a dia mesmo, mas o que que a gente pode pensar em questão organização de agenda? Como que é, assim, para você? Ah, mesmo porque às vezes, né, por a gente empreender, às vezes você fica meio perdido, né, fala: "Bom, o que que eu preciso olhar?", também com o olhar de contador aí, o que que você precisa olhar para fazer uma agenda produtiva, né, do empresário, do empreendedor? Que seja ela semanal, que seja ela mensal, o que que eu preciso olhar no sentido de organização da empresa? Olha, eu acho que precisa olhar prioridades, né. Você precisa priorizar algumas áreas, porque infelizmente parece que o dia não cabe mais, né. O Parece. trabalho não cabe mais no dia. E eu, como eu tenho muitas funções diferentes, né, são várias skins diferentes, eu preciso ter bem programado qual é o horário de cada coisa e qual é a prioridade de cada coisa. Porque se você não priorizar certos assuntos, acaba que você não faz nenhum. Então, para quem quer organizar uma agenda produtiva, é priorizar. E priorizar no sentido de quê? Entender se o compromisso que você vai, se aquilo que você está agendando vai te dar algum retorno, se ele vai te dar, o que que ele vai trazer para você de tranquilidade se você cumprir ele. Então, entendendo isso, estabelecendo prioridades, dá para organizar a agenda tranquilamente. Né, sempre olhando aí, porque muitas vezes, como você falou, no sentido de conhecimento, a gente precisa
aprender, a gente precisa, né, buscar sempre. E nem todas as áreas são áreas que a gente tem habilidade, né? Sim. Então, eu, por exemplo, na contabilidade não Ah, tenho. Então, eu vou sempre, a tendência é ir para o lado das áreas que eu gosto mais, né? exatamente. Então, assim, no sentido priorizando as áreas, mas todas elas, né? Como a gente precisa olhar a empresa como um todo. Exato. E nesse sentido também, Josi, ter parceiros é muito estratégico, porque a gente não dá conta de entender tudo. Só que aí você tem as parcerias certas e que entendem por você e que otimizam o seu tempo. Então você não precisa entender de contabilidade, você precisa entender o básico. Mas você não precisa entender aquilo a fundo desde que você tenha um profissional que seja da sua confiança e competente para resolver aquilo para você. Porque aí ele vai otimizar o seu tempo, vai te trazer o resultado pronto. Isso é muito valioso na vida de quem empreende. Sim. Essa facilidade de você receber as coisas ali com eficiência. Então, eu acho que isso também é muito importante. Você ter parcerias estratégicas, né? Ter uma boa equipe é, sem dúvida, fundamental. E não é só a equipe ali de trabalho, é a equipe que está por trás, que te ajuda no marketing, que te ajuda no financeiro, que te ajuda na contabilidade. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim. E Carol, falando, né, em liderança, em mão de obra e pessoas, né? O que que você acha que eu, como empresária, ou eu, como um empresário, o que que eu devo olhar ali na contratação para eu ser mais assertivo? Ah, esse é um segredo, hein? Esse é um segredo importante. São vários olhares, né, Josi? Que isso também a parceria estratégica traz para você. Você ter alguém ali especialista para fazer essa seleção é com certeza um diferencial. Mas se você ainda não tem acesso a esse serviço, um dos olhares que eu tenho que são fundamentais é entender as competências individuais de cada um. Porque o empresário sempre teve muito focado em buscar experiência, experiência, experiência. Mas a gente tem que buscar as competências daquela pessoa, principalmente comportamentais. Acho que isso faz toda a diferença, porque o trabalho, a função em si é ensinável, mas Uhum, tem algumas características que são individuais da personalidade de cada um e aquilo você não muda. Você pode colocar treinamento, você pode colocar função. Se a pessoa não é para aquilo, ela não vai ser. Então, é, é importante ter esse olhar ali para esse diferencial da pessoa, não como profissional somente, mas uhum. como ser humano. Quem ela é, qual é a base, para que ela trabalha, né? Porque aquele negócio é para alguém, é por É. quem? É pela família, é pelos filhos. Isso faz toda a diferença na hora de contratar. Entendi. E Carol, né, quando que começou as suas contratações dentro da sua empresa? Porque hoje você tem uma equipe, como que foi, né? Ou sempre foi com equipe, ou não? Olha, sempre foi com equipe, mas santo de casa não faz milagre. E que eu acertei de fato foi agora. Porque eu também decidi ter o olhar, assim, Hum, empresarial mesmo da função. E na contabilidade é muito difícil a mão de obra. Porque ali, além das competências técnicas que são exigíveis para a função, tem que ter a parte comportamental e tudo mais. E eu decidi optar pelo primeiro emprego. Foi o que funcionou para mim olha, de formar essa mão de obra. Então, a mão de obra que eu tenho hoje, fui eu que formei. Então, que deu muito legal. certo, porque as meninas estão super entrosadas no escritório e tudo mais, porque também são pessoas que tinham o perfil para agarrar essa oportunidade. Então, eu busquei pessoas de primeiro emprego que, assim como eu, tiveram uma oportunidade e estavam ali disponíveis para aprendê-la, e fui formando essa mão de obra. Eu acho que para alguns setores isso funciona muito bem e na contabilidade, sem dúvida, funciona. Nossa, muito legal mesmo, para dar essa oportunidade, né? E saber que tem que entender também esse perfil que a pessoa vai aproveitar, né? Exatamente. Acho que, como você já falou, prioridade, né, na escolha desse candidato, na escolha desse profissional. Então, assim, também não é uma coisa tão rápida, né, Carol? Quando você vai decidir contratar.
Não, não é rápido, Josi. E infelizmente as empresas trabalham muito com o quadro de funcionários apertado, né? Aham. Ou às vezes até com um quadro ali incompleto. E eu sempre digo que um dos diferenciais é você trabalhar com o quadro excedente. Porque se você perde uma peça, você tem outra para substituir. E outra coisa também, que é uma dica que eu deixaria aí para os empresários, empreendedores, é que estejam sempre buscando. Porque as pessoas deixam para olhar para a contratação quando ela precisa da mão de obra. E aí vira aquele desespero. Então, isso é um erro. O empresário tem que estar sempre buscando mão de obra boa e quando vê que tem alguém disponível no mercado, mesmo que o quadro esteja completo, aproveite e contrate aquela mão de obra. Porque aí você vai ver que os problemas vão se extinguindo. Uhum. Principalmente esses problemas de ter que contratar a toque de caixa, na correria. Então tem que estar sempre buscando. Não ficar numa zona de conforto ali, eu tô com o quadro completo, então não preciso nem pensar nisso. Não, você tem que estar pensando o tempo todo. Já colocar no planejamento, né, Exato, esse custo para que tenha essa pessoa a mais. A exatamente. maioria das empresas, né, não tem. Geralmente a gente para porque a pessoa saiu, você precisa colocar alguém no É, lugar e aí vai na correria, exato, né? Geralmente é sempre assim, preciso, mas preciso rápido. exato. E um processo seletivo hoje, Josi, para mim, para ele ser eficiente, o processo leva de 2 a 3 meses. Nossa, Porque você precisa de um período ali para você recrutar essa mão de obra. Então, você precisa ter um trabalho de divulgação e de recrutamento mesmo, para você ver o que tem disponível no mercado. Aí depois você vai para uma etapa de selecionar aquelas pessoas, depois para as entrevistas. Então, para um processo ser bem elaborado e bem conduzido, é no mínimo 2 meses de trabalho. Então, você imagina você ter que demorar 2 meses para você preencher uma vaga que você já está precisando da pessoa. é difícil. Por conta dessa falta de planejamento, as empresas não têm essa dinâmica de esperar esse tempo todo para um processo assertivo. Sim. E hoje, Carol, dentro do que você vê, né, do seu negócio, da atualidade, a gente sabe que tem várias mudanças, né, alterações, também, e questão de reforma tributária, a gente sabe, né, que tem, mas assim, dentro do que você vivencia hoje, quais os principais desafios do seu negócio que você enxerga, assim, quais são os desafios? Josi, hoje na contabilidade, o desafio é essa incerteza mesmo quanto às mudanças que estão vindo. Porque tem duas mudanças expressivas por aí, né? Que é a reforma tributária e a redução de jornada. Então, isso impacta diretamente o nosso dia a dia lá no escritório, só que são mudanças que elas já estão postas, mas não estão regulamentadas. Então, a gente fica num momento de incerteza. Vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Existem alguns cronogramas e uma previsão, mas às vezes aquilo muda, Pode mudar. pode mudar. Então, por exemplo, hoje no meu negócio, a gente tem que, para crescer, a gente tem que primeiro, de certa forma, esperar para ver o que vai acontecer. Porque se de repente cumpre-se exatamente o cronograma que está proposto para a reforma tributária, os empreendedores não estão preparados. E aí não adianta a gente ter uma demanda enorme de clientes se eles não estão preparados para aquilo. Então, a gente, infelizmente, tem que trabalhar com um número menor, um número reduzido, para conseguir dar a atenção que é devida. Então, hoje, para mim, no meu negócio, o maior desafio é lidar com essas mudanças que estão sendo propostas. É que ainda também não tem data certa, né, para falar a partir de agora. Existem previsões, Sim, né? Mas essas previsões podem mudar, porque de uma maneira geral, o mercado econômico não está preparado para a mudança da forma como ela está sendo proposta. é. Então, a contabilidade vai ser ali um diferencial enorme para os empreendedores nesse sentido, para que o escritório esteja preparado para auxiliá-los de fato. Sim, E aí, se eu, por exemplo, eu faço um remanejamento no escritório e vamos aumentar o número de clientes expressivamente. Eu não posso, porque aí eu não vou conseguir dar atenção para aquele que já está hoje ali comigo.
entendeu? E que ainda precisa de um apoio diferente. Sim. Porque na Completa, a gente gosta de pegar as pessoas pela mão mesmo, sabe? Então, vamos ali orientar adequadamente, vamos dar uma atenção devida para cada um. Então, se a gente aumenta demais, a gente perde essa essência. Então, isso para mim hoje é uma dificuldade enorme para o meu negócio. Entendi. Você não quer, né, deixar esse seu diferencial mesmo, de trazer o cliente perto, Exatamente. né? E, Carol, com relação a casos, assim, que já passaram, teve algum caso, assim, que você pode compartilhar com a gente, que você ficou, assim, super feliz, a uma empresa que começou de um jeito e depois, com o tempo, devido às suas orientações, a empresa teve, né, conquistas. Como que é isso, assim, para você? Ah, José, é gratificante. Porque são vários, assim, os casos em que a gente identifica que a contabilidade fez a diferença. Normalmente, o cliente chega para nós com muitos problemas. Ou ele está começando a empresa e aí ele tem aqueles problemas de quem está começando, ou ele já tem a empresa há muito tempo e está cansado, acumulou dívidas, acumulou problema com os funcionários e está desanimado. E aí ele vem para a gente faz todo um trabalho de planejamento, de estruturação dessa situação. E isso, às vezes, leva anos, porque você precisa mudar, muitas vezes, a cabeça do próprio empresário. Então, você Uhum. tem que ter aquele trabalho ali de convencimento, de orientação, de estruturação. Isso, às vezes, leva anos. Mas aí, quando você vê que lá na frente, aquele cliente que às vezes nem registrava o funcionário, isso ainda acontece. E hoje ele já não contrata mais, se não for de forma regular, com a documentação ali, todo mundo já registrado certinho, isso é motivo de comemoração no escritório. Porque a gente não pode desfazer do pequeno hoje, porque é ele que vai crescer e vai chegar nesse nível de fazer tudo certo. Só que a gente também não pode ser imaturo o suficiente para entender que não existem esses problemas no mercado. Porque existem. Eu acho que, jogando um número aí, 90% de quem empreende começa sem estrutura nenhuma, né? Então, até aquela pessoa começar e ir fazendo as coisas darem certo, é muito gostoso para nós da contabilidade. Porque a gente aceita, não, tudo bem, você está assim hoje, está sem registrar o funcionário, não consegue pagar as guias em ordem, está tudo bem. Mas a gente vai caminhar para a gente chegar num momento de regularidade. E Sim, chega, Josi, com planejamento e consegue. organização consegue. E falando agora, né, para quem está começando, a pessoa que está começando, que quer abrir uma empresa ou que acabou de abrir, quais são as maiores dúvidas, assim, que chegam até você para a gente deixar como dicas mesmo, né? Quais são as dúvidas? Porque é muito diferente, eu falo por mim, é muito diferente a partir do momento que você abriu o CNPJ, parece uma coisa mais simples, mas não é tão simples. Então, quais são as maiores dúvidas aí? Simples é só no nome, né? No regime tributário, porque do resto não é nada simples. O que acontece, né? A pessoa decide empreender e ela abre um CNPJ e ela está preocupada em faturar. É fato. Se ela vende um produto, ela está preocupada em vender, né? E ela Uhum. vai buscar para vender e vai negociar ali o preço de custo. Só que muitas vezes ela esquece dessa outra parte administrativa, tributária e que está inclusa no pacote do empreendedorismo, entendeu? Empreender não é só faturar. E aí eu percebo assim, que o pessoal chega com muita dúvida, por exemplo, na hora de precificar, porque não sabe o que vai pagar de imposto. E Uhum. muitos empreendedores ficam anos nessa situação de não entender o que vai pagar de imposto e precificando errado. Aí chega, por exemplo, uma empresa lá para nós e está com dívida tributária. Muitas vezes a empresa nem sabia que devia aquilo, entendeu? Então, assim, são muitas dúvidas que eles chegam, mas eu acho que a principal é a questão da precificação. Entender tudo o que está por trás do negócio, que não é só vender, não é só o preço da mercadoria que você adquiriu, entender tudo o que envolve e conseguir daí precificar corretamente o produto ou o serviço.
Acho que isso é fundamental e essa é a maior dúvida que chega. Maior dor. A maior dor. E quando você, né, passa essa informação e como que é essa reação? Principalmente assim, você imagina a pessoa sem estar habituada, né, calcular o preço, porém não tem certos custos, aí fala, olha, você vai ter que reajustar aqui. Eu imagino que deve ser difícil. É difícil, mas eu gosto muito de planejamento, né? Você deve imaginar que eu sou bem organizada nesse Sim. sentido. Então, a gente vai por partes, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá para Você mudar tudo desenvolve de uma um vez. cronograma com esse cliente? Como que é? Isso, a gente desenvolve um cronograma, a gente estabelece metas e datas, né, Que para que ela legal. consiga cumprir com aquilo, porque não dá para sair de um ponto 1 e chegar no 10. Você tem que ir do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim por diante. Então, esse empreendedor que hoje ele não entende toda essa dinâmica que está por trás, tanto da precificação do produto ou do serviço, quanto da parte trabalhista, ele precisa entender o todo, mas ter a consciência de que ele vai fazer por partes, né? Então, a gente vai chegar do preço da caneca de tanto para tanto, mas o que, que a gente vai fazer para chegar até lá? Então, ali a gente desenvolve algumas estratégias, desenvolve algumas metas de datas, de períodos e vai ajustando aquilo conforme também as coisas vão dando certo. E você trabalha esse planejamento com todos os clientes, desde clientes pequenos, médios, grandes? Como que é? Conforme a disponibilidade do cliente. Porque também acontece que nem todo mundo quer, Josi. Ah, é? Acontece bastante, né? Não é todo mundo que quer esse trabalho, não é todo mundo que está acessível para ele, entendeu? Então, isso. Seria mais uma consultoria. Exato. A contabilidade hoje ela vai muito mais para a área consultiva do que para a escrituração em si. Aquela escrituração fria. É o que mudou, né, Carol? Que a gente tinha, sei lá, uma visão de alguns anos, que o contador, na verdade, você não conversava muito com o contador, né? A gente recebia as guias para pagamento. Então, você está trazendo uma visão, né, totalmente diferente. Não, isso é um erro fatal para qualquer empreendedor, porque ele precisa ter o contador ali do lado, e eu acho que o contador é a pessoa com quem ele mais tem que conversar. O contador e o advogado, por isso que eu estou cursando direito. Isso é o que não dá para negligenciar naquela agenda de prioridades da semana. Não dá para negligenciar o horário do advogado e do contador. Porque senão, a hora que ele vê lá na frente, ele às vezes perdeu a oportunidade em ganhar alguma coisa a mais ali no faturamento. Ele perdeu a oportunidade de aprender sobre o negócio dele mesmo. Então, é fundamental conversar. Porque só receber a guia e pagar, às vezes, uma coisa que você não entende o que é muito pouco para quem empreende. Né? E nunca um profissional vai conseguir entender ali a parte técnica profunda daquela apuração, mas quanto mais ele entender, é muito melhor, entendeu? Então precisa conversar com o contador, sem dúvida. Tem que estar ali, né? Tem a terapia contábil, é isso, Carol? 12, a gente faz muita terapia. As meninas lá do escritório, elas sempre falam assim, Carol, você tinha que estudar psicologia. Não é direito nem contabilidade. Porque é muita terapia, né? É muita conversa. É muito conversa. Para conseguir entender todo esse planejamento, né? O que a empresa, da onde ela tá, onde ela precisa chegar, eu imagino que sim. E como eu estou muito envolvida na parte trabalhista, então é mais conversa ainda. Porque ali no trabalhista também é uma área muito, muito sensível da empresa, né? É sensível tanto para o empreendedor quanto para o funcionário. Então eu faço ali um trabalho de tentar unir essas duas forças da empresa, né? Que é o contratante, quem está trabalhando, principalmente quando há casos de afastamento, de rescisão, a gente leva para o escritório, faz ali um trabalho de mediação para que não haja depois litígios, né? A gente atua para tentar eliminar depois as dores de cabeça, porque o trabalhista também é uma área que é muito sensível, envolve ali não só a parte de custos, mas também toda a parte emocional, né, da empresa, de quem está contratando.
É muito necessária. E, Carol, você mencionou, né? Já mencionou várias vezes sobre questão de buscar conhecimento, de estudar, e agora você falou que está fazendo direito. E o que que do direito traz para você, né? É um complemento? O que que você imagina para dentro da sua empresa? Não, é sem dúvida um complemento para a contabilidade, né? Como eu já atuo bastante na área trabalhista, o direito falta ali. Para, às vezes, até colocar freio, porque eu brinco que eu, como contadora, sonho em fazer algumas coisas, o advogado vem e coloca freio. E aí eu fiquei indignada com algumas coisas, sabe, Josi? Certo. Porque eu atuo dos dois lados, mas mais, lógico, do lado da empresa. Uhum. Tem algumas coisas que a gente vê que acontecem no dia a dia e que, de certa forma, deixam o empreendedor, o empresário, refém de uma situação que não cabe a ele resolver, não cabe a ele estar naquela posição de refém, por exemplo, de um funcionário que estava, de repente, lá sem registro. E aí o advogado vem e joga um balde de água fria na minha cabeça. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que entender melhor isso, porque eu também não posso discutir com um profissional que não tenho ainda qualificação para isso. E aí eu já tinha o sonho de estudar direito. Mais uma vez cheguei em casa, falei para a família que eu tinha o plano de estudar, que eu tinha conversado com o Leandro, Fernanda e a galera do Eduvale, o que que eles achavam. E aí, pronto, né? Enquanto eu não fiz a matrícula, a família não sossegou. Meu marido me perguntava todos os dias: você não vai para a faculdade? Você não vai para a Olha, faculdade? E aí eu fui e já cursei um semestre, passou que eu nem vi e está poxa. sendo maravilhoso. E eu tenho certeza que vai somar muito na minha área de atuação da contabilidade e também no RH, porque eu acho que as duas profissões ali se casam muito bem. Uma complementa a outra, então, para mim vai ser um grande diferencial. Nossa, muito legal, sensacional. E o esse desafio, né, de cursar uma outra faculdade de direito são 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Mas vai passar muito rápido, como você já falou, o primeiro semestre já passou Já super foi. rápido. É isso, Josi. Eu acho que planos são assim. Os próximos 5 anos vão passar de qualquer maneira, É né? verdade. Eu ouvi isso de uma pessoa muito sábia na minha casa, que me disse que os anos não iam parar para me esperar a hora que eu tivesse pronta para ir para a faculdade. Isso é verdade. Então, que passem os próximos 5 anos com esse desafio aí também. E é assim para tudo, porque o tempo não para, né? É. O tempo não para. E falando, Carol, sobre uma empresa que já está há mais tempo, né, de mercado, o que que você pode aconselhar uma empresa aí de 10 anos, 15 anos, o que que ela precisa ver, né, com esse olhar consultivo da contadora que você tem, o que que a empresa precisa ver? Porque a gente falou, né, de quem está iniciando, e agora vamos Sim. falar de quem já está há um tempo aí de mercado e que já está nessa fase talvez de desanimado, estagnado, fala assim, ah, e agora, o que que eu, ai, não sei, né, enfim, o que que você poderia dar de dicas para essas empresas, para essas pessoas que desejam ali sair desse, mas não sabe como e aonde? Ai, Josi, eu acho que isso é muito dinâmico, né? De acordo com o mercado que cada um tá, precisa entender quais que são as tendências, futuras, o que que vai acontecer naquele setor, né? E o empresário precisa entender aquilo que eu já falei para você, né? Para quem? Para quem ele serve, né? Porque ele tem que servir para alguém. Ele tem que servir para a equipe dele, ele tem que servir para a família dele. Ele é o último. Então, quando ele entende para quem ele serve, ele consegue direcionar para onde ele quer ir. E esse desânimo, muitas vezes, é porque a pessoa perdeu essa referência, sabe? De Uhum. entender que ela serve a um propósito maior ali de negócio, de resultado. E aí, o desânimo vem mesmo. Então, eu acho que a pessoa primeiro precisa se enxergar de novo como alguém que serve a um propósito muito maior do que o faturamento, serve a um propósito de abençoar famílias através do trabalho, serve a um propósito de abençoar clientes através das compras, né? Serve ao propósito de abençoar pessoas através do serviço que ela presta. E aí, a partir disso, se motivar
e se reinventar. Porque dificuldades não vão acabar. As dificuldades não terminam. Eu sempre falo que alguém no Brasil odeia os empreendedores e os contadores juntos. Porque sempre é desanimador empreender. Então, você precisa ter uma motivação muito forte para conseguir vencer esses problemas. Porque empresas com 1 ano têm problemas, com 5 anos têm problemas, com 15, com 20, com 25 e vão continuar tendo. Porque resolver problemas é o porquê a gente está ali. Então, Sim. os problemas não vão terminar e eles não podem ser motivo para ninguém se abater. Tem que respirar fundo, fazer a terapia com o contador e partir. Isso. E, Carol, o que você faria, né, hoje, se você estivesse começando agora, de diferente? O que você faria de diferente de quando você começou, abriu ali, né, e teve todo esse desafio que você já compartilhou? O que você faria de diferente, assim, que você pensaria? Josi, sem dúvida, a questão do planejamento, né? Eu comecei, como eu te falei, sem planejamento, caminhei por um bom tempo sem direção e eu percebi que eu perdi um tempo que era precioso ali para minha empresa, para o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu não começaria nada se não fosse com um planejamento. E entendendo que o planejamento nunca é engessado. O planejamento que você faz para o dia de hoje, você só vai saber se você cumpriu ele no final do dia. E ali no meio do dia, você vai precisar rever esse planejamento. Então, entender que sem planejamento a gente não vai a lugar nenhum e que esse planejamento, ele é suscetível à mudança a qualquer momento. Então, tá pronto ali para se reinventar, para adaptar, não deixar a peteca cair e seguir. E seguir, muito bom. Carol, fala pra gente que pra você hoje, dentro da sua visão, o que você considera que seja sucesso? Sucesso é você servir ao próximo. Sem dúvida é você servir. Você servir a sua família, ao seu cliente, as pessoas que estão próximas de você. Quando você é útil para alguém, isso é sucesso. Quando alguém te procura numa hora que precisa, numa hora de desespero, seja para buscar um conselho, seja para buscar um serviço, seja para buscar um produto, aquilo para mim é sucesso, porque ela lembrou de você como referência e você estava ali pronto para atender. Incrível. E Carol, o que você pode falar pra gente, né? Como que é você lidar com as pressões, né? Essas pressões, as cobranças, como que você lida com essa parte que também o empresário, o empreendedor enfrenta bastante pressão, né? Cobrança. Então, como que você lida no seu dia a dia? Tranquilamente. Essa serenidade em pessoa. É sempre assim, Josi. Na calma, na tranquilidade. E eu funciono melhor na pressão. Eu aprendi. Não sei se isso é bom, mas eu cuido da minha saúde mental, porque eu funciono super bem na pressão. Eu entendi que a pressão, ela te impulsiona. Então, se você quer ir rápido, né, você corre. Mas se você quer ir mais rápido ainda, você se pressiona, porque aí o negócio vai. Então, assim, eu acho que é lidar bem com as situações, lidar bem com a pressão, entender que ela faz parte e enxergar ela como uma motivação, né, como uma propulsão, como alguma coisa que vai contribuir. E aí você tira ela de letra, seja qual for o problema. Não abaixa a cabeça nunca. Muito bom. E a gente está falando um pouquinho, né, sobre sucesso, vida e equilíbrio. E falando sobre equilíbrio, né? O que você aprendeu ali sobre limites? Porque o empreendedor, muitas vezes, não tem, né? A gente trabalha 24/36. Então, o que você aprendeu aí sobre limites? Eu ainda estou nessa fase de aprendizado sobre limites, aprendendo a dizer não para algumas coisas, entendeu? Mas eu entendo que o limite é até onde você quer ir, até onde você aceita ir, é você que coloca ele. Então, eu já fui a pessoa, ainda sou muito workaholic, eu trabalho 7 dias por semana e de manhã até a noite.
Ainda mais com as equipes que a gente manda para as fazendas, a gente está ali à disposição o tempo todo recrutando gente, o tempo todo organizando. E eu gosto dessa dinâmica. Então eu Uhum. acho que o limite, ele é muito romantizado, no sentido de que o limite sou eu que imponho. Então, hoje, o meu limite, a minha régua está muito grande Hum. porque eu quero trabalhar, eu tô, entendeu, nesse movimento de querer trabalhar cada dia mais. Mas se eu chegar num momento que eu quero diminuir esse ritmo, eu acho que é ali que está o segredo, é você entender até onde você quer chegar. Quando você entende que não, agora eu não quero mais trabalhar 7 dias por semana, eu quero trabalhar só 5, então eu reduzo. E se amanhã eu quiser trabalhar de novo 7, eu vou de novo. O limite eu acho que está muito atrelado a qual é a sua vontade pessoal, e você respeitar ela, entendeu? Uhum. E saber que você vai pagar o preço. Seja trabalhando de mais ou seja trabalhando de menos. O Entendeu? preço vem, a conta chega. A conta vem, A conta chega, a né, conta Carol? chega. Mas eu não romantizo não, viu, Josi? Assim, eu sempre fui muito trabalhadora, muito mesmo, entendeu? E sempre tudo muito grande na minha vida. É uma família grande, trabalhar com muita gente, ter muitos compromissos no dia, aquilo que eu te falei da pressão. Uhum. Então, a minha régua de limite é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ela é curta para as coisas que eu já estabeleci como não sendo permitidas, né? Sabendo falar não ali para algumas situações. Então, acho que o limite cada um vai entendendo o seu e vai adaptando ele conforme o dia a dia. Muito bom. E Carol, falando pra gente agora sobre futuro, né? O que que você imagina diante de todas esses desafios, esse planejamento que a gente já aprendeu que é importante, né, gente, ter um planejamento. Mas assim, falando sobre futuro, né? O que que você imagina, né? Como que você imagina a Completa daqui a alguns anos? O que você, né, colocou ali como meta? O que que você gostaria que acontecesse no futuro da sua empresa? Olha, eu imagino que a gente, daqui a alguns anos, vai estar servindo muito mais pessoas do que é hoje, né? Com uma rede de empreendedoras, principalmente mulheres, ali envolvidas no nosso dia a dia da contabilidade, mulheres que a gente sabe que têm uns desafios muito maiores, né? Porque além de empreender, precisam conciliar a carreira com a família e tudo mais. Então, o meu planejamento é estar à disposição desse público feminino que tem essas dificuldades que eu também vivencio. Então, entendendo que a gente precisa contribuir ali um pouquinho a mais. E também na parte do RH, está servindo aí todas as empresas e as famílias através desse trabalho que a gente presta de intermediação, porque a gente une duas frentes importantes, né? A gente une quem contrata com quem está procurando trabalho. E isso é muito importante, porque os dois estão ali precisando daquela junção e a gente encontra. Então, o nosso plano para o futuro é, lógico, poder fazer isso para muito mais pessoas, numa escala muito maior, não só em Avaré, mas também, quem sabe, em toda a região. Muito bom, muito bom. E falando sobre legado, né? O que que você gostaria de deixar como legado, como sua pessoa? O que que você imagina? Ai, meu Deus. Bom, eu imagino que o meu legado é deixar uma mensagem de que dá certo se você insistir, persistir e for. E deixar também uma mensagem para os empreendedores, né? Que eu sempre falo que se a pessoa, assim como eu, ela quer mudar a vida da família dela através do negócio dela, ela vai fazer dar certo. Ela só precisa entender para quem é. E aí, depois que ela entendeu para quem é, vai embora. Então, que o meu legado seja deixar esta mensagem de entender para quem a gente serve. E aí, depois, servir de fato. Muito bom, maravilhosa. E o que te move, né? Então, dentro desse, para você continuar, seria a sua família? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eles são em primeiro lugar, né? O que move é a família. É transformar a vida da minha família através do meu trabalho. Isso é o que me motiva todos os dias. Que bom. Como que é, né? Como que é para os seus filhos? Eles veem assim, o que que eles falam para você
da mãe empresária, empreendedora. Fala, mãe, como que é, né, o olhar deles? Ai, Josi, hoje eles já nem questionam mais. Nossa, mãe, você tá trabalhando muito. É só assim, mãe, qual que é o próximo projeto? Pra onde você vai hoje? O que você vai fazer amanhã? Então, assim, é muito legal, porque indiretamente eles já estão envolvidos, entendeu? Sim. Então, é muito gostoso, porque eles vão vivenciando esse dia a dia junto, entendeu? Sim, Sempre né, numa ver. parceria muito boa de entender que, às vezes, eu não tô em casa naquele horário, mas eu tô sempre à disposição deles, entendeu? Eu sempre fui muito presente. Então, aquilo de organizar uma agenda produtiva, estabelecer prioridades, Uhum. tem algumas coisas que eu não negligencio, né? Se eu tenho um compromisso na escola, eu vou cumprir. Se eu tenho um compromisso com eles, eu vou cumprir. Então, isso faz muita diferença. E para eles é super tranquilo. Uhum. E eles gostam porque são eles que colhem os frutos, né, Sim, Josi? é, Então, com certeza. eles super apoiam. Eles vivenciam tudo isso, né, Carol? Vivenciam muito. Muito legal. E, Carol, agora a gente já tá indo pro nosso final. Nossa, passou rapidinho. Eu queria perguntar mais coisas, mas Uhum. já vou deixar o convite claro para você retornar num outro momento. E eu queria que você deixasse um recado, né, final, assim, para as empreendedoras, para os empreendedores, para as pessoas que têm aí, né, o seu negócio, a sua empresa. Então, que você deixasse um recado para eles. Bom, eu deixaria de recado, então, para os empreendedores, é que não desanimem, que vocês estão em busca de transformar a vida da família de vocês através do seu negócio. Então, esse desafio é ainda maior. Por isso, busquem qualificação, se organizem, estejam muito próximos ao seu contador e sigam em frente que vai dar tudo certo. Muito bom. Carol, quero agradecer imensamente sua presença, seu tempo, né, sua história, compartilhar um pouquinho do seu dia a dia aqui conosco. Quero agradecer, assim, como é rico a gente conhecer pessoas profissionais excelentes aqui da nossa cidade e que trabalham com todo esse amor e dedicação que você demonstrou aqui pra gente. Ah, eu agradeço muito, Josi, pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para o dia a dia de alguém. Já Com vou ficar feliz. certeza, com certeza. Carol, quero te convidar para falar sobre as suas redes sociais, para o pessoal seguir você. Quais são certinho? Ah, joia. Bom, a gente tem o perfil @completa RH Contabilidade, @completa RH Agência de Empregos, e o meu perfil pessoal é o @carolvilela02. Legal. Muito obrigada, Carol. Então, acompanha aí conosco os nossos próximos episódios e num outro momento você volta para contar as novidades. Eu volto, com certeza. Obrigada. Obrigada eu, Josi. Obrigada mesmo. Chegamos ao final de mais um episódio do Essência do Negócio Podcast. Quero agradecer você que está sempre por aqui acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. E o próximo episódio sempre sai às terças-feiras, 6:30 da tarde, no YouTube, no canal Interativa. Até mais!